Fala galera do Estou Preparado, professor Matheus Iata aqui na área, professor de língua portuguesa aqui do EP. Galera, boa noite aí, sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar a nossa correção do mega simulado aí para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí do simulado, mais especificamente da disciplina de língua portuguesa, tá? Eu que elaborei aí a prova, lembrando que eu tive todo um estudo para poder simular realmente algo que fosse muito parecido com o que a gente vai ver aqui esse ano para o nosso concurso, tá? Então, sintam-se aí como se realmente vocês tivessem feito a prova mesmo da Polícia Militar de Pernambuco pela nossa provável banca, que é a UPNet barra IAUP, tá? Então, vamos lá para a nossa correção sem mais delongas. E não esqueça de deixar aí o seu comentário. Você gostou, você não gostou, que eu vou estar acompanhando aqui, tá? Então, bora lá. Aqui está o meu nome, Matheus Iata. Para quem não me conheciam, sejam todos bem-vindos. Vamos aí à correção da parte de língua portuguesa. Olha só, a gente colocou aqui um texto inicial, lembrando que para a nossa prova, o que vai ser cobrado vai ser muito semelhante a esse simulado. A gente teve 3 textos aí, provavelmente nessa mesma sequência. Um texto que a gente vai abordar aí, interpretação ou compreensão de texto. Então vamos ler aí. Primeiro, na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais em nossa história recente esteve tão presente nos debates tanto de especialistas como do público em geral. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler por parágrafo e sempre vai destacar o que foi informação principal. A gente está aqui numa correção, mas já serve aí como dica de prova também na hora realmente da prova, certo? Então, bora lá. Desse primeiro parágrafo, a gente vai destacar aqui como informação principal que a gente está falando o quê? De segurança pública, foi o tópico frasal aí, a gente fala de segurança pública. Essa segurança pública está sendo um desafio para o nosso país. Então, bora colocar aqui Brasil. Pronto. Eu recomendo que você faça isso na hora da prova, porque você evita que fique voltando ao texto várias vezes, tá? Porque fazendo isso é mais fácil o seu cérebro reter informação sobre os conteúdos daquele texto. Então, bora voltar aí para o nosso segundo parágrafo. Segundo parágrafo diz o seguinte: os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, o aumento da sensação de insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos, a degradação do espaço público, as dificuldades relacionadas à reforma das instituições, da administração da justiça criminal, a violência policial, a ineficiência preventiva de nossas instituições, a superpopulação nos presídios, rebeliões, fugas, degradação das condições de internação de jovens em conflito com a lei, corrupção, aumento dos custos operacionais do sistema, problemas relacionados à eficiência da investigação criminal e das perícias policiais e morosidade judicial, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso do processo de consolidação política na democracia do Brasil. A gente observa que ele fala vários exemplos, é como se fosse um parágrafo exemplificativo. Do que, na verdade? Ele está falando aqui sobre exemplos desses desafios aí para a consolidação da política democrática no Brasil. Beleza. O nosso terceiro parágrafo diz: a amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública alerta para a necessidade de qualificação do debate sobre segurança e para a incorporação de novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas. Nesse parágrafo, ele fala que para resolver esse problema precisa de qualificação nos debates sobre o tema. Além disso, é necessário que haja novos atores, novos cenários, novos paradigmas incrementados aí na política. Nosso quarto parágrafo diz: o problema da segurança, portanto, não pode mais estar apenas adstrito ao repertório tradicional do direito e das instituições da justiça, particularmente da justiça criminal, presídios e polícia. Evidentemente, as soluções devem passar pelo fortalecimento da capacidade do Estado em gerir a violência, pela retomada da capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas de segurança, mas também devem passar pelo alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a sociedade civil e com a produção acadêmica mais relevante da área. Esse quarto parágrafo aqui fala justamente sobre essa ampliação. Então, a gente vai precisar aí ampliar os temas relacionados à segurança pública. A gente tem que ampliar quem que vai
resolver esses problemas. Não tem que ficar apenas em um repertório tradicional, como diz aqui o texto. Então, bora ver aqui o que a gente marca. Vamos colocar aqui que a gente tem que ampliar. Onde é que estava essa palavrinha, ampliar? Bora colocar aqui que não deve ficar adstrito. Vamos marcar aí como ponto importante. Não deve ficar adstrito ao repertório tradicional. Tem que ser ampliado. Beleza, vamos colocar só essa como informação aí para a gente resumir. Vamos agora para o nosso penúltimo parágrafo. Em síntese, os novos gestores da segurança pública, não apenas policiais, promotores, juízes e burocratas da administração pública, devem enfrentar estes desafios, além de fazer com que o amplo debate nacional sobre o tema transforme-se em real controle sobre as políticas de segurança pública e, mais ainda, estimule a parceria entre órgãos do poder público e sociedade civil na luta por segurança e qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Então aqui está falando praticamente sobre haver novos gestores aí para ajudar a resolver o problema da segurança pública. Eu vou colocar só isso daqui como informação, que aí já resume, ó, não apenas policiais, promotores, juízes. E por último, diz o seguinte, trata-se na verdade de ampliar, olha só, bora destacar estava procurando lá no quarto parágrafo, não achei, né, mas aqui tem. Ampliar a sensibilidade de todo o complexo sistema da segurança aos influxos de novas ideias e energias provenientes da sociedade e de criar um novo referencial que veja na segurança espaço importante para a consolidação democrática e para o exercício de um controle social da segurança. Então vamos colocar aqui que tem que ampliar, né, esse complexo sistema para haver um influxo de novas ideias. Beleza. Com isso, pessoal, a gente fez aí a leitura do texto. O único texto que a gente ia ler por completo ia ser o primeiro texto, porque a nossa banca ela tem essa característica de trazer um texto para que a gente faça questões de interpretação. Normalmente é o primeiro texto, assim como vocês observaram. Vamos ver mais curiosidades aqui a respeito do texto. Olhem que essa questão foi realmente elaborada aí por a gente, ó. Eu procurei um texto que envolvesse aí segurança pública, né, que é um tema muito recorrente em provas de concursos militares, vocês podem ver aí na fonte. E aí coloquei o site que eu pesquisei sobre esse tema e aí acessei no dia 13 aí de abril, tá? Então foi realmente uma prova feita para ser bem parecida com a nossa banca. Vamos aí agora para a nossa primeira questão. Primeira questão diz o seguinte, deixa eu colocar aqui para estar acompanhando aqui com vocês aqui do lado. Então bora lá. Primeira questão diz: com base no que foi exposto no texto, então a gente já sabe que é uma questão de compreensão de texto, analise os itens a seguir. Número 1. No presente, a questão da segurança pública no Brasil é defendida, bora colocar aqui caneta, é debatida, aliás, em grande escala, tanto por profissionais da área, quanto por pessoas leigas. Olha, bora olhar o que diz aqui no texto. O texto, no nosso primeiro parágrafo, diz o seguinte: que ganhou enorme visibilidade. Olha só, ganhou enorme visibilidade pública e jamais em nossa história esteve tão presente nos debates, tanto por especialistas como do público em geral. Quando o texto fala lá pessoas leigas, é justamente esse público em geral. O que não seria uma pessoa leiga em relação à segurança pública? Seriam os especialistas. Então está justamente de acordo com o que se trata aí no nosso primeiro parágrafo. Então está correto o item 1, ó, tanto por profissionais, ou seja, tanto por especialistas, quanto por pessoas leigas. Então bora colocar aqui que o item número 1 ele está correto. O item número 2 diz o seguinte: o problema da segurança pública só será sanado quando os atuais gestores públicos se reunirem e apresentarem propostas de intervenção para a problemática. Olha, pessoal, isso aqui está incorreto. Por quê? Vamos voltar aqui ao texto. Ele fala justamente em ampliar para o influxo de novas ideias, fala justamente sobre novos gestores e não os atuais gestores, tá? Não somente os atuais gestores. Então, esse item número 2 está incorreto. Vamos agora para o item número 3. O item número 3 diz: apesar de haver problemas relacionados à ascensão da criminalidade do país, ou seja, ao crescimento da criminalidade no país, isso não reflete no fortalecimento das políticas democráticas. Olha só o que diz o segundo parágrafo.
Segundo parágrafo, vocês lembram que, na verdade, era um parágrafo exemplificativo que tratava aqui justamente sobre exemplos desses desafios para serem superados aí. E que eles afetam aí, representam problemas para a consolidação das políticas democráticas no Brasil. E aí, no terceiro parágrafo, fala que não reflete em nada aí nesse fortalecimento, reflete. Se tem criminalidade, dificulta essa democracia. Então, o item número 3 está incorreto também. Item número 4 diz: o texto sugere que o problema da segurança pública só será resolvido no Brasil quando este tema for ampliado a diversas áreas, corretíssimo, a fim de obter sugestões novas ideias, né, que falava lá no texto, bem como a participação social, ou seja, também tem que ser estendido para a sociedade. É o que fala no finalzinho do último parágrafo, né? Também para o exercício de um controle social. Beleza, então vamos falar aqui que o item 4 também está correto, aliás. Então, resposta da nossa primeira questão, gabarito item 1 e 2. Então, a única questão que a gente ia demorar um pouquinho era essa, né? A gente teve que ler o texto, teve que dar a dica de destacar as informações principais e pronto. Agora a gente resolveu a questão número 1, daqui para frente vai ser mais rápido. Então, bora lá. Desculpa, 1 e 4, pessoal. Cadê aqui 1 e 4? Só estava testando aí vocês, tá? 1 e 4. Resposta aí da primeira questão, 1 e 4, resposta letra C. Vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 é uma questão provável aí da banca. Ela gosta de perguntar qual é a ideia global do texto. E aí uma dica que eu dou. Primeiro, a banca ela gosta de perguntar esse tema, ideia global, que também pode ser chamada de ideia principal ou de ideia síntese. Tá? Ou então ela ainda pode pedir para que você sugira qual seria o melhor título aí para o texto. Então, qual é a dica? Bora lá aqui para uma página em branco. Quando você está escrevendo uma redação, bora colocar aqui, ó. A sua redação ela é dividida em parágrafos. Então, você tem aqui o seu primeiro parágrafo. Você normalmente tem 4 parágrafos, né? Então, bora colocar aqui que você tem o primeiro parágrafo, tem também o segundo parágrafo, tem o terceiro parágrafo, e tem o quarto parágrafo. Imagina que esses traços estão retos, tá? Bora lá. O primeiro parágrafo você coloca a tese, não é? E aí você contextualiza aquela tese. No segundo parágrafo é onde você geralmente coloca o seu primeiro argumento sobre o que você vai defender. Aqui você coloca o seu segundo argumento e aqui você coloca a conclusão, não é assim? A redação de concurso. E aí, se você quiser, por fim, você coloca um título. E se não for uma redação, esse texto ainda tem uma fonte. Então, olha só, para você olhar a ideia principal, o que você vai fazer? Deixa eu logo colocar uma observação. Ainda existe outra possibilidade aqui na conclusão, você ainda pode reafirmar a sua tese. Então, bora colocar aqui, ó, reafirmação da tese, que ela é facultativa na conclusão. Então, qual é a dica? A tese é a ideia principal. Então, a dica é, olha para o tópico frasal do primeiro parágrafo, ou seja, aquele iniciozinho, que ele vai falar qual é a tese e a ideia principal que o texto vai tratar. E, por último, ele pode reafirmar essa tese. Olha para o primeiro e o último, normalmente no primeiro. Outra dica, se já tiver título, olha o título, porque o título não resume o texto. E a outra dica é, na fonte, sempre fala, normalmente, o que aquele texto é mais debatido, sobre o que ele mais fala. Então, a dica também é olhar para esses 4 tópicos aí, tá? Normalmente, o que aparece sempre é o do primeiro, né? O primeiro sempre está presente. O título nem sempre está presente. Reafirmação da tese, facultativa, né? Então, dica, olha para o primeiro parágrafo, porque é onde vai ter a tese, e olha para o último parágrafo, que é onde tem a fonte aí, né? Porque esses itens sempre aparecem. Já o título e a reafirmação da tese são meio que facultativos. Então, bora lá. Voltando aqui. Outra coisa, se ele coloca fragmentos dos parágrafos de desenvolvimento, você vai colocar que não é a ideia principal. Não é a ideia principal. Isso daqui, na verdade, é o que a gente chama de ideia secundária. Tá? São argumentos para comprovar a nossa ideia. Essa daqui é o que a gente chama de ideia principal. Ideia principal. Então, isso daí ajuda muito na hora da prova. Então, bora ver aqui, ó. Letra A, desafios para o processo de consolidação da política democrática. É o que a gente observa no segundo parágrafo.
Olha aqui, ó. Esses desafios aqui, ó. Desafios para o processo de consolidação da política democrática. Então, a gente não vai marcar aqui a ideia principal. Vamos agora para o nosso letra B. Entraves para a efetivação da segurança pública. Também não. Necessidade de qualificação de agentes. Olha, isso daqui também foi um parágrafo do texto, né? Qualificação tá mais ou menos... Estava por aqui, né? Qualificação tá aqui, né? Qualificação, ó. Então, é um parágrafo de desenvolvimento, a gente não coloca aqui a ideia principal. Letra D diz, o desafio da segurança pública no Brasil. É a resposta correta. Olha só, na letra D diz o que está justamente aqui, ó. No primeiro parágrafo, onde a gente apresentou a tese. Olha só, fala sobre a segurança pública no Brasil e que ela representa um desafio. Então, a gente coloca aí, ó, que a nossa letra E, ou melhor, a nossa letra D está correta. Fala sobre o desafio da segurança pública no Brasil. Resposta correta. A letra E, a gente está falando aí sobre a ampliação do sistema de segurança pública ao influxo de novos pensamentos. Isso aqui é um parágrafo do texto de desenvolvimento, né? Bora voltar aqui, onde fala sobre influxo de novas ideias, tá por aqui, né? Influxo de novas ideias. Então, isso daí também é um parágrafo que não é a nossa tese, tá? Então, vamos colocar aqui que também está incorreto. Beleza? Então, vocês ficam aí com essa dica. Quando perguntar a ideia principal, vocês vão colocar aí que normalmente ela vai estar presente no primeiro parágrafo. A dica aí que eu dou para vocês. Na terceira questão, a gente tem uma questão que trata aí do assunto de semântica. É com certeza que esse assunto aqui vai estar lá na prova, viu? Na terceira questão, a gente tem aí o assunto da semântica. Uma questão muito provável de aparecer lá na nossa prova. Então, do que trata a semântica? A semântica vai falar aí sobre os sinônimos, né? A sinonímia. Vai falar dos antônimos, antonímia. Muito mais provável cair sinonímia ou antonímia, mas pode cair também questões envolvendo parônimos ou homônimos. Bora lá. Na terceira questão diz o seguinte: no excerto, trata-se, na verdade, de ampliar a sensibilidade de todo o complexo sistema da segurança aos influxos de novas ideias e energias provenientes da sociedade. Qual é o significado que essa palavra tem? Qual é uma alternativa que tem um significado semelhante, ou seja, um sinônimo? Pessoal, quando ele fala em influxo, a ideia que a gente tem é a seguinte: influxo, na verdade, é um fluxo de ideias para dentro da pessoa. É um fluxo de ideias para dentro da pessoa. O in aí é para dentro, tá? Então, influxo tem muito a ver com influência. Bora colocar aqui, ó. Tem muito a ver com influência. Então, é influenciar novas ideias, ou seja, estimular novas ideias. Estimular novas ideias. E aí traz o substantivo estímulos como sinônimo, tá? Então, quem marcou letra C, sugestões, sugerir é você já dar aquela ideia, é você sugerir, como o nome já diz. Não é esse o sentido, é de você simplesmente influenciar aí as novas ideias, tá? Então, no sentido de influência, de estímulos, que é nosso gabarito letra A, tá? Essa daqui estava um pouco difícil, realmente coloquei para que vocês errem, para que vocês aprendam aí, tá? Então, errando a gente aprende mais, tá? Uma dica é de sempre olhar o valor semântico dos prefixos na hora da prova. Inclusive, é um tópico do edital. Então, esse texto, eu pesquisei muito para achar esse texto. Inclusive, a gente conseguiu abordar muita coisa aí nesse texto, tá? Vamos agora para a nossa quarta questão. Quarta questão agora é uma questão que a gente vai parar aí de usar o texto. Não tem mais questões interpretativas, a gente vai tratar agora da gramática. Bora lá. No quarto parágrafo do texto, observa-se o emprego do elemento coesivo mas, incerto em uma oração coordenada. Assinale a alternativa em que o elemento coesivo destacado abaixo apresenta o mesmo valor semântico que o apresentado pelo conectivo citado. Bora voltar aqui no nosso quarto parágrafo. O quarto parágrafo está aqui, ó. Tem o conectivo mais aqui, ó. Estão vendo? Vocês estão vendo que ele está do lado de um também, então vou até destacar. Olha só.
Evidentemente, começando aqui, evidentemente, as soluções devem passar pelo fortalecimento da capacidade do Estado em gerir a violência, pela retomada da capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas de segurança, mas também devem passar pelo alongamento dos pontos de contato das instituições públicas. Olha, esse mais também está dando uma ideia de e também, né? E por último, né? Então está dando uma ideia de adição. Então, nesse caso, não tem sentido adversativo, tem um sentido aditivo. Então, essa foi outra pegadinha. O mais, ele também pode ser aditivo, tá? Então, esse mais aí é aditivo. Então, a gente vai marcar uma alternativa aí em que tenha sentido aditivo, sentido de adição. Quando a gente analisa a letra A, a gente tem a expressão ainda que. As expressões ainda que, mesmo que, embora, conquanto, todas elas indicam ideia de concessão, né? Bora colocar aqui que indica concessão. Na letra B, diz assim, a necessidade de qualificação de servidores a fim de que haja melhoria. Esse a fim de que, como o próprio nome diz, está indicando o quê? Finalidade. E aí, cuidado, viu? Sei que muita gente marcou letra D porque tem o porém indica o quê? Adversidade. Adversativo, né? Bora colocar assim, adversativo. E aí lembra do mais, porém, contudo, entretanto, só que o mais também ele é aditivo. Então, o portanto, a gente sabe que ele sempre é conclusivo, então ele vai indicar uma conclusão. E um conhecimento novo aí para a gente é o nem, tá? O nem, ele é a mesma coisa de e não. Então, o nem sendo e não, ele tem o i dentro dele. Ele é uma partícula que indica negação, mas ele também indica adição, tá? Como vocês estão vendo aqui, indica tanto negação quanto adição, porque ele tem o i dentro dele. Quando eu falo não vou ao shopping, nem ao bar, por exemplo. Então, não vou ao shopping e não vou ao bar. Então, tem sentido de adição também, tá? Então, também era uma pegadinha aí da banca Mateus e Ata 2022, tá? Espero que vocês tenham acertado. Na quinta questão, o parágrafo estava aqui, né? Então, beleza. Vamos aí para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte. No parágrafo 4º, também se observa o uso de duas expressões, mais com i e mais com s, que representam muitas vezes problemas notacionais do idioma. É um tópico do nosso edital passado. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada está escrita com a grafia adequada de acordo com o sentido em que ela foi empregada. Letra A. As pessoas sempre buscam saber por que adoecem com frequência. Uma dica. Sempre que você conseguir colocar a palavra motivo na frente do porquê, esse porquê vai ser separado. Então, as pessoas sempre buscam saber por que motivo adoecem com frequência. Deu para colocar motivo na frente, o porquê é separado. Como ela aparece no meio, olha só, se ele aparecer no início ou no meio, aí você coloca sem o acento. Se aparecer no final, você coloca com acento. A letra A, então, está incorreta. Letra B. É importante estar praticando? Olha só, uma dica. No edital, tem para a gente saber usar estar com R e estar sem R. Então, uma dica que eu dou, troca pelo verbo permanecer. Se der certo você se encaixar com o verbo permanece, você fala que é sem a letra R. Se der certo trocar por permanecer com R, você fala que é estar com R. Então, nesse caso, olha só, é importante permanece ou é importante permanecer? É importante permanecer. Bora colocar aqui, ó. Permanecer praticando atividades físicas. Então, foi outra pegadinha que eu coloquei aqui para vocês, porque eu coloquei parecendo uma locução verbal aqui, para vocês acharem que está o primeiro verbo conjugado, mas foi uma pegadinha. Bizu troca por permanece ou permanecer. Nesse caso, o certo seria é importante estar praticando atividades físicas. Letra C também foi outra pegadinha. Eu sei que todo mundo aí decora assim, ó. Quando o verbo indica movimento, o certo é aonde. Quando não indica movimento, o certo é onde. Gente, isso aí criaram essa ilusão. Dá certo com 90% das questões? Dá. A única coisa que você tem que olhar é o seguinte.
você tem que olhar se o verbo pede a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Deixa eu ver se eu tenho uma página em branco aqui. Tenho. Quem vai, vai. O verbo ir, né? Bora colocar assim, ó, o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. E quem vai pode ir também para algum lugar. Então a pegadinha está aí. Se eu quiser usar o onde nessa frase, eu tenho que colocar a preposição que o verbo pede. Então eu posso usar o aonde. Quando junto a com onde fica aonde. E quando eu junto para, fica para onde. Então se eu usar aonde, está correto. Se eu usar para onde, também está correto. O que eu não posso é usar as duas. Tipo assim, ó. Para aonde você vai. Aí não, coloquei as duas preposições que o verbo pedia. Então, o uso do onde e aonde, na verdade, é só o seguinte. Se o verbo pedir uma preposição, você bota ela antes do pronome. E aí fica aonde. Então, ir aonde, tá? Então, eu fui. Aonde? Aonde eu fui, tá? Então, sempre. Agora, está. Quem está em um lugar. Não pediu a preposição a. Então, nesse caso, seria onde. Nesse daqui, a gente sabe o quê? Quem vai pode ir para algum lugar? Pode, ó, para onde João foi. Então a letra C é a correta aí da nossa quinta questão. Vamos ver o erro das outras. Letra D. Dizem que ele trabalha pouco, que é um mau servidor. O mal é só o seguinte, pessoal. Se der para você trocar mal e bom, bora colocar assim, ó, mal e mal com U. Se der para você trocar, olha só como é que eu memorizo. O mal com L, ele forma um ângulo de 90 graus, né? Então, ele dá certo com bem. Por que ele dá certo com bem? Porque bem também forma um ângulo de 90 graus. Já o mal com U, ó, ele forma uma curvatura semicircular, que parece muito com o bom, olha só. O bom também é uma curvatura já circular, né? Então, lembra muito, é assim que eu lembro. Então, nesse caso, dá certo trocar por bem ou por bom? Bora ver aqui, ó. Dizem que ele trabalha pouco, que é um bom servidor. Se deu certo trocar por bom, o certo é mal com U. Na letra E diz o seguinte: muitos criticam o governo, mas poucos participam ativamente. Se der certo trocar por menos, que é o contrário de mais, com I, aí seria mais. Só que não dá certo, ó. Muitos criticam o governo, menos poucos, não. Nesse caso, dá para trocar por porém, olha só. Porém, poucos participam. Então, nesse caso aqui, a gente tem a conjunção mas, tá? Então, o único que não tem erro é a letra C. Tranquilo? Vamos agora para a nossa sexta questão. Sexta questão é uma questão de pontuação, também certeza que vai estar na nossa prova. Eu fiz um estudo sobre os últimos concursos, a gente teve aí 2018, 2016, 2010, então sempre caiu pontuação, tá? Então, se você olhar esses últimos concursos, sempre tem pontuação. Bora lá. Ele quer saber qual é a alternativa em que o fragmento retirado do texto 1 ocorreu aí o uso da vírgula para separar termos de mesma função sintática. Separar termos de mesma função sintática ou funções sintáticas semelhantes. Sempre que isso cair na nossa prova, pessoal, você vai marcar a alternativa em que a vírgula foi usada para separar itens de uma enumeração. Isso aí é linguagem de banca, tá? Então caiu lá, separa itens de mesma função sintática, pode marcar lá que é enumeração. Então bora ver. Qual dessas alternativas aí a gente tem itens de uma enumeração? É a letra C, pessoal. Ó, a necessidade de qualificação do debate sobre segurança e para a incorporação de novos atores, vírgula, cenários e paradigmas. Então, eu estou enumerando quais são esses itens. São os atores, são os cenários e são os paradigmas. Então, resposta letra C. Se você olhar, nas outras alternativas, a gente tem sempre expressões adverbiais, ó. Na última década, indica tempo, botei vírgula. A gente tem aqui em nossa história recente, né? Também é uma expressão adverbial. Portanto, já é conjunção conclusiva deslocada. Não tem nada a ver com enumeração. E aqui, em síntese, também uma expressão adverbial, tá? Então, resposta correta da sexta, letra C. Sétima, também certeza que vai estar uma questão dessa aí na prova, diz o seguinte: assinale a alternativa em que todas as formas verbais estão corretamente flexionadas.
Vou destacar aqui essas formas verbais para a gente analisar qual é aquela que está correta. Olha, a dica que eu dou é, uma questão dessa de flexão verbal é certeza de estar na prova. Coloquei realmente um simulado que simula realmente, né? Então, se você errou muitas, já é um sinal de que coloquei uma prova que não estava fácil e para que você tenha aí a consciência de que você talvez precise ou não estudar. Então, bora lá. O governo interviu. Tira o prefixo, a dica que eu dou é essa. Tira o prefixo, ficou o quê? Ficou o verbo vir, né? Então, você fala intervir, né? Então, tirando o inter, fica vir. O governo, no passado, como é que fica? O governo veio. Então, encaixando agora com o prefixo, fica o quê? O governo interveio. Então, essa daqui está incorreta. Bora anotar aqui na frente. O certo é o governo interveio. Então, olha só, conjuga só o verbo mesmo no final, que aí você tem a conjugação correta. Na letra B, a gente tem o verbo entreter, né? O verbo entreter. Tirando o prefixo, o que que fica? Tirando o prefixo, vai ficar o verbo ter. Então, as pessoas tinham. Bora colocar aqui, ó, as pessoas tinham. E aí, quando eu junto com o prefixo, fica o quê? As pessoas se entretinham. Esse é o correto. Entretinham. Então, olha só, conjugando só o finalzinho, você percebe que a questão está errada. Essa é a dica. Porque se conjugar com o prefixo, você jura que está correto. Vamos pular a letra C, vamos aí para a letra D. A letra D diz assim: as pessoas se oporam, é o verbo por, não é? As pessoas, então como é que eu falo? As pessoas puseram. E aí, quando eu junto com o prefixo, que no caso é só um O, as pessoas se opuseram. Então, nesse caso aqui, ó, conjugando só o finalzinho, a gente percebe. Lembrando que o verbo por e querer, eles sempre são grafados com a letra S, tá? Então, não é puseram com Z, tá? É com S mesmo. Por último, as pessoas... O ideal seria que as pessoas mantivessem. Olha só, tira o prefixo, fica o verbo ter. O ideal seria que as pessoas tivessem... Beleza? E aí, quando eu junto com o prefixo, fica o quê? Mantivessem. Então, a letra E ela já está correta. Qual é o erro da letra C? A letra C tem uma curiosidade, que é o seguinte. O verbo requerer, ele não vem do verbo querer, tá? Então, bora colocar aqui, ó. O verbo querer não vem do verbo... O verbo requerer, na verdade, não vem do verbo querer. Como é que a gente vai falar aqui, ó? O verbo requerer, nas suas conjugações, tem a letra R. E o verbo querer tem a letra S. Então, na verdade, olha só, se tiver a letra S, no requerer está errado. Não é eles requiseram, é eles requereram. Tá? Com a letra R. Agora, se fosse, bora colocar aqui, ó, eles requererão. Nós requeremos. Agora, se fosse com a letra S, eles quiseram. Aí, com a letra S. Eu requeri, eu quis. Nós requeremos, bora colocar aqui, ó. Nós requeremos. Agora, nós quisemos. Se tiver a letra S, é do verbo querer. Se tiver a letra R, é do verbo requerer, tá? Então, esse daqui não deriva desse. Por isso que não dá certo a regrinha de tirar o prefixo para esse verbo aí, tá? Beleza? Também tinha essa pegadinha aí da letra C. Vamos agora para a nossa próxima questão. Questão 8 é uma questão de concordância, também está aí presente em todos os concursos da banca, o PENET. Vamos lá, diz o seguinte: analise os enunciados. Item 1. A maioria dos estudantes devem fazer anotações durante os estudos. Olha só, a gente tem aqui o verbo, que é o verbo devem, ele está no plural. Bora ver se esse item está correto. O que a gente tem aqui nessa questão? A gente tem uma questão que trata aí de um termo que indica quantidade ou parte, né? Expressão partitiva que a gente chama. Então, bora colocar aqui que indica parte, né? A maioria, e um determinante. Sempre que tiver essa ideia, né, de um termo que indica parte, por exemplo, a maioria, a minoria,
tantos por cento de algo, seguido do determinante, o verbo ele pode concordar aí tanto com o termo que indica parte, então poderia falar a maioria deve, estaria correto, ou eu posso concordar com o determinante, eu poderia também falar a maioria dos estudantes devem. Então essa questão de qualquer forma ela estaria correta, ou no singular ou no plural, é o que a gente chama de dupla concordância. 2. Vai se acentuando as diversas qualidades do estou preparado. Olha só, vai se acentuando o quê? As diversas qualidades do estou preparado. Percebam que, como tem resposta, a resposta é o sujeito. Então, eu não falo vai se acentuando as diferenças. As diferenças vão se acentuando. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, o item 2 está incorreto. O item 3. Os alunos do curso haverão certamente de conseguir. Olha só, a gente tem uma locução verbal que é haverão de conseguir. O verbo que está na segunda posição, em segundo lugar, é o que a gente chama de verbo principal. Quando a gente tem uma locução verbal, a gente olha para o verbo principal. E o verbo principal, que é esse daqui, não é impessoal. O que é impessoal, desmarcou ali o conseguir, o que é impessoal é o verbo haver no sentido de existir. A gente não tem esse caso aqui nessa questão, ó. E outra coisa, se eu trocasse por existir também não ia dar certo, ó. Os alunos do curso existirão de conseguir, não dá certo, né? Os alunos do curso existirão de existir, não dá certo. Então, nesse caso aí, a gente vai falar que o verbo ele concorda com o sujeito, ó. Os alunos está no plural e o verbo também está o quê? No plural. Correto, beleza. Vamos agora para o item 4. A existência de ótimos professores e alunos comprovam isso. Quem é o sujeito? O que é que comprovam isso? É a existência. A existência é o sujeito. Como esse sujeito está no singular, o certo é falar que a existência comprova. Então vamos marcar que está incorreto. Então a resposta aí da nossa oitava questão fica somente o quê? O item 1 e o item 3. Resposta, então, letra D da oitava. Na questão 9, diz o seguinte: o acento grave é utilizado para sinalizar o fenômeno da crase. Com base nessa perspectiva, assinale a alternativa em que o uso do acento grave é facultativo. Olha só, uma dica rápida para vocês. Para você saber quando é que é facultativo o uso da crase, é só você lembrar o seguinte, ó, até... Lembrando que aqui eu não tenho partido político, foi um bizu, a única coisa que eu consegui lembrar para criar esse bizu. Então, bora lá. Até a posse da Dilma. Vou colocar só Dilma. Até a posse da Dilma. E aí, o que você vai lembrar? Você vai lembrar o seguinte. Sempre a crase ela vai ser facultativa depois de até... Deixa eu colocar aqui, caneta. Vai ser facultativa depois da preposição até, diante de pronome possessivo feminino no singular e diante de nome próprio feminino. Diante de nome próprio feminino. Qual é a única alternativa em que tem uma dessas? Olha só, até apareceu aqui no nosso primeiro item, letra D. Fácil assim com esse bizu, tá? Então, sem mais delongas, questão 10 também é uma pegadinha enorme aí. É um item do nosso edital que pede para a gente analisar o valor semântico, ou seja, o sentido que tem radical, prefixo e sufixo. Então, bora colocar aqui, ó. Nessa questão diz o seguinte: em se tratando de segurança pública, certo deputado federal afirmou: agora estamos pertinho de resolver o problema. Então, vamos colocar aqui que a palavra é essa, pertinho. E aí está perguntando qual é... Está perguntando aí qual é o valor semântico do sufixo. Lembra que sufixo é o que está no final. A gente tem um sufixo de diminutivo, só que não quer dizer algo pequeno. Não é a letra C. Quando eu digo que algo está pertinho, esse sufixo está querendo dizer o que com esse radical?
Que é algo perto, é algo que é extremamente perto, né? Não. É algo que é muito perto. Então, resposta correta, letra B. Muita gente poderia ter marcado a letra A pensando que pertinho indica proximidade. Só que cuidado, o que indica proximidade não é o sufixo, é o radical pert. Uma coisa que é pert é uma coisa que está próxima. Então, a loja está perto do... a palavra perto, o radical é que dá o significado aí de proximidade. E não o sufixo, tá? Isso que eu queria dizer. Então, o sufixo dá a ideia de muito, dá pra gente trocar por muito, ó. Tá muito perto, tá? Então, isso aí foi uma pegadinha que eu consegui lembrar aí para colocar para vocês, que tem a ver com o edital de vocês. Então, muito cuidado com isso daí, tá? Tá caindo muito a questão dos diminutivos e aumentativos, né? Por isso que eu coloquei uma questão com diminutivo. Por exemplo, às vezes um diminutivo, ele não tem só a intenção de diminuir uma coisa. Por exemplo, casa, casinha, casa pequena. Não. Quando eu falo assim, ela é uma mocinha, dá a ideia de o quê? Algo meio que no sentido positivo. Quando eu falo assim, ele é um velhinho, dá no sentido de algo meio fofo, né? Agora, quando eu coloco no aumentativo, ele é um velhaco, aí agora tem um sentido mais que pejorativo. Então, essa análise correta aí dos sufixos, prefixos ou radical pode estar na nossa prova. Por isso que eu coloquei aqui na questão 10. Beleza, vamos ver aí a questão 11. A questão 11 é uma questão de redação oficial que pergunta lá sobre os pronomes de tratamento. Então, bora ver aí. Na redação das correspondências oficiais, deve-se ter cuidado com o uso dos pronomes de tratamento. Então, tem um tópico do nosso edital, que é o tópico 6 do edital passado, que fala especificamente sobre pronomes de tratamento. E aí diz o seguinte, em 3 momentos distintos, a gente tem que usar os pronomes de tratamento, que é no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. O pronome de tratamento utilizado no corpo do texto dirigida ao presidente da República pessoal, já no período do governo Bolsonaro, o manual de redação das correspondências oficiais sofreu uma alteração e eu já coloquei aqui o que é que precisa você estudar. É o que está aqui, ó. Como é que está no manual de redação oficial da Presidência da República? É o que você precisa estudar. E aí a questão pode perguntar o que que coloca no endereçamento, o que que coloca no vocativo e o que que coloca no tratamento do corpo do texto. Lembrando que a nossa banca ela pode perguntar assim, qual é a forma de tratamento. Se ela falar qual é a forma de tratamento, aí você coloca que é a terceira coluna, essa daqui, tá? Que é a mesma coisa de corpo do texto, tranquilo? Então, olha só, como é presidente da República, cuidado. Você poderia pensar que seria excelentíssimo senhor presidente da República? Não, porque tem que ser no corpo do texto. Então, se é no corpo do texto, o correto é Vossa Excelência. Resposta aí, letra C. Lembrando que para os 3 presidentes dos poderes máximos, que é o quê? Presidente da República, presidente do Congresso Nacional e presidente do Supremo, eles são os únicos que podem ser chamados de excelentíssimo. Então, você coloca excelentíssimo mais o cargo. Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional e excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas isso daí tem que ser colocado no vocativo. Por isso que não foi o gabarito da nossa questão. A gente coloca isso daqui no vocativo e não no corpo do texto. O corpo do texto é o quê? Vossa Excelência. Percebam que ou é Vossa Excelência ou Vossa Senhoria, tá? Vossa Excelência ou Vossa Senhoria. Tranquilo? Então, coloquei aqui, ó, tá na página, quem quiser pesquisar, isso daqui tá na página 23 do Manual de Redação da Presidência da República. Coloca lá no Google. Manual de Redação da Presidência da República, tem lá na página 23, tem tudo que você precisa saber para a prova sobre os pronomes de tratamento. Eu coloquei aqui essas páginas, por quê? Porque quero destacar aqui que isso daqui é o que tende a cair na prova. Porque tem a ver com a área militar. Então, se perguntar sobre oficial general das Forças Armadas, você fala que é Vossa Excelência. Se falar que é outros postos militares, aí você fala que é Vossa Senhoria, como está destacado aqui. Tranquilo? Então, beleza. A gente fez aí, então, a questão 11, resposta letra C.
Vamos agora para a questão 12, que tem esse texto aí que não precisava a gente ver o texto, porque é uma questão que fala sobre os elementos coesivos. E aí, essa parte aqui a gente não precisa voltar ao texto. Bora colocar aqui, ó, elementos coesivos. Se precisar, a gente volta, não tem nada interpretativo. Olha só, vou destacar aqui os elementos coesivos. Beleza? Primeiro, vamos analisar o item 1, 3 e 4, porque o item 2 a gente precisa voltar para analisar. Então, diz o seguinte. No trecho, 23% disseram que evitariam espaços públicos até o fim completo da pandemia, mesmo vacinados. Isso daqui está indicando causa? Não. O termo mesmo, embora, apesar, indica o quê? Concessão, tá? Então, isso daqui é questão provável na prova. Então, se você não aprendeu aí os itens adverbiais e coordenativos, né, que indicam adição, adversidade, explicação, alternativa, conclusão, causa, consequência. Você tem que aprender isso daí, tá? Porque isso daí vai estar na prova. No item número 3, então o número 1 está incorreto. Número 3 diz o seguinte: no trecho, segundo um relatório, o termo segundo tem valor conformativo, dá para trocar por conforme? Bora ver aí, ó. Conforme um relatório. Dá, se deu para trocar, o item 3 está correto. Vamos ver o item 4. O item 4 diz assim, ó: dessa forma, o indivíduo pensa que sua casa é uma caverna. A expressão sublinhada tem valor de explicação? Não. Não dá para trocar por porquê. Porque o indivíduo pensa? Não. Na verdade, dá para trocar por portanto, olha só. Portanto, o indivíduo pensa que sua casa é uma caverna. Tá dando ideia aí de conclusão, tá? E não de explicação. Então, a gente vai colocar aí que o item 4 está incorreto. E aí o item 2 diz o seguinte: o trecho que mostrou que 55% dos britânicos, o autor quis especificar, bora ver aqui, ó. Tá aqui nessa partezinha aqui, deixa eu logo só pegar aqui o marca-texto. Diz assim, ó, fez um levantamento que mostrou que 55% dos britânicos tinham reportado um sentimento de ansiedade. Se você olhar aqui, pessoal, a gente vai ter que o que é pronome relativo. Pronome relativo porque dá para trocar por qual? Olha só. Um levantamento, o qual mostrou. Se tem pronome relativo, a gente sabe o quê? Que a oração ela vai ser o quê? Adjetiva. E aí, essa oração sendo adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. Se não tem vírgula antes do que, bora colocar até assim, ó. Se não tem vírgula, ela é restritiva. Se tem vírgula, ela é explicativa. E aí, se ela não tem vírgula, ela está restringindo o sentido. Então, olha só, está restringindo, limitando, especificando, qualquer coisa que falar que seja sinônimo de restringir, é o gabarito aí da questão. Então, item 2 também está correto. Resposta, então, da 12, 2 e 3, letra B. Pessoal, vocês perceberam que todas as questões aí foram autorais. Tive o trabalho aí de fazer algo muito parecido com o que a banca cobra, inclusive a formatação. Vocês perceberam aí que a banca gosta de colocar 1, 2, 3 e 4 e ela ainda coloca dentro de uma caixazinha lá de texto, né? Que foi como estava na prova de vocês. Beleza, vamos agora para a questão 3. Questão 3, 13 na verdade, desculpa, diz o seguinte: as figuras de linguagem são elementos frasais que exploram o sentido de uma palavra ou expressão. No último parágrafo do texto 2, há a seguinte figura de linguagem. Então, bora voltar no último parágrafo do texto 2. Diz o seguinte: dessa forma, o indivíduo pensa que a sua casa é uma caverna. Olha só, pessoal, aqui no finalzinho a gente observa que dá para a gente encaixar o como, que sua casa é como uma caverna. E aí o nome dessa figura de linguagem que traz aí uma comparação implícita é chamada de metáfora. Lembrando que quando o como aparece explícito, aí já é comparação. Então, gabarito aí da nossa questão 13, letra B. Penúltima questão tem o texto 3, que é uma tendência de cair um texto com linguagem mista, ou seja, linguagem verbal com linguagem não verbal. E aí diz o seguinte: joga a boia, joga uma boia. E aí o cara fala com acento ou sem acento. E aí tem o mar da reforma ortográfica, a pessoa se afogando ali, sem saber se é boia com acento ou boia com acento. Então, bora lá. Diz o seguinte:
coloquei isso aqui, que inclusive é o meu palpite da prova. Conforme o novo acordo ortográfico, a regra utilizada para a acentuação dos ditongos abertos ei, oi, eu sofreu alteração. Assinale a alternativa em que a palavra perdeu o acento gráfico. Pessoal, isso daqui eu trago um bisuzinho para o pessoal, que é o seguinte: você imagina que você é um aluno que está no final da sala e aí está chamando o professor para olhar para você porque você tem dúvida. Aí você fala assim: ei, professor, oi, eu no final da sala. No final da sala. Então, você só acentua esses ditongos aí se aparecerem no final. Então, olha só. Lembrando que pode ser seguido ou não de S, que não tem nenhum problema. Fiéis, o EI tá no final? Tá. Tá no final. Tá seguido de S, mas não tem nenhum problema. Ele continua. Vou colocar aqui tela grande. Ele continua com o acento. Herói, bora marcar aqui. Herói tá no final, então ele continua com o acento. A palavra sóis está no final, então continua com o acento. Olha, ele ainda está seguido de S, que não tem nenhum problema. A palavra arrebóis, olha só, está no final, então não tem nenhum problema. Está seguido de S, que também não é problema. Pode ser ou não seguido de S. E aí a palavra heróico, o ditongo aberto não está no final. Olha só, o que está no final é a sílaba CO. Então, é por isso, pessoal, que quando a gente tem aqui, por exemplo, a palavra ideia, a palavra assembleia, elas não têm mais acento, ó, porque o ditongo não está mais no final. Olha aqui, ó. Tá? Então, se pedir para você marcar a alternativa que perdeu o acento, lembra, ei, oi, eu. Se não tiver no final, não acentua. Tá? E, por fim, a nossa 15ª questão, que trouxe aí sobre o uso do hífen, porque como a reforma ortográfica é algo que vem sendo cobrado muito, vem sendo cobrado nesse período de pandemia e pós-pandemia, né, que a gente está finalizando aí, então as provas agora elas estão trazendo muito para ver se o candidato sabe essa questão da ortografia, tanto em relação à acentuação gráfica quanto à escrita e uso do hífen. Então, bora lá. Só recapitulando aqui, ó, a gente sempre usa o hífen quando o prefixo começa com a letra H, ou então quando ele tem a mesma letra final do prefixo. Mesma letra final do prefixo. Mesma letra final do prefixo. Então, por exemplo, a palavra anti-inflamatório termina com I e começa com I, né? Então, por isso que separa, porque começou com a mesma letra final. Anti-inflamatório. A palavra super-herói tem hífen, por quê? Porque começou com H. Então, essa daí é a nossa regra geral. E aí, essa questão pergunta o seguinte: onde é que deveria ter o hífen? Se você observar, ó, só na letra C que tem duas iguais aqui, né? Então, a gente vai falar que em micro-ondas deveria ter hífen, porque terminou com a letra O e começou com a letra O. Inclusive, muitas lojas têm aí o micro-ondas e não tem na caixa micro-ondas escrito corretamente. Tem lá tudo junto. Então, a resposta errada é a letra C. Então, você fica aí com essa dica sobre o uso do hífen, tá? Pessoal, espero que vocês tenham acertado várias questões. Não estava fácil o simulado, confesso. Teve questões tranquilas, também teve questões um pouquinho mais avançadas. Quero pedir obrigado a todos que acompanharam aqui a resolução de português, a todos que fizeram a prova. Aqui estão as nossas redes sociais. Se você não deu like aqui no vídeo, já pode dar like aí. E essa daqui é a rede social do professor, caso alguém queira seguir, tá? Pessoal, com isso, quero deixar aqui o meu grande abraço para vocês, a todos que fizeram a prova. Continuem aí na batalha, tá? Porque quem não desiste sempre vence. E aí no final vai ser muito motivador para vocês serem concursados, serem policiais, que é o sonho de vocês, tá? Grande abraço e até a próxima oportunidade.